Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema é inteligência artificial e transformação digital. Desafios e oportunidades para a carreira no mundo do trabalho. Para falar desse assunto, o nosso convidado hoje é o professor Marcelo Claria, doutor em tecnologias da inteligência, professor do Departamento de Administração e coordenador do TID da PUC de São Paulo, diretor do Observatório do Futuro e do Trabalho. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Eu sei que a nossa vida acadêmica ela é cheia de trabalho, de atividades, e você disponibilizou esse tempinho para falar com os nossos ouvintes. Eu queria te agradecer. Legal, Zanoni. Prazer estar aqui com você. Ô Marcelo, o próprio título do nosso podcast, ele já é uma pergunta, né? Quais são esses desafios e oportunidades no uso da inteligência artificial, né, e da automação, né, no mercado de trabalho? O que está mudando? Como que você enxerga esses desafios, tanto do ponto de vista do profissional que precisa se adaptar, precisa se adequar, como também do ponto de vista das organizações, os cargos, né, as atividades da empresa? Na sua opinião, o que muda, o que você vem estudando em relação a esse assunto? Legal. Essa é a questão central, né, em relação a esse tema. Vou começar pelas organizações aí, né, pelas empresas, né, porque, no fundo, esse movimento de transformação digital ou essa onda de inovação, né, essa onda de digitalização, ela até o nome, né, como seja, de transformação digital, não é à toa, né? Podia ser outra coisa, né? Podia ser aprimoramento digital, mas não é transformação. Tem uma mudança muito forte acontecendo, né? E que vai se intensificar, sem dúvida, aí nos tempos próximos. E do ponto de vista das organizações, né? Quando a gente fala organizações, isso implica governos, universidades, hospitais, né? Tudo. E do ponto de vista das empresas, acontece de forma muito mais rápida, né? Que é natural. Então, assim, se a gente parar para pensar, assim, fazendo uma definição rápida, o que é transformação digital? Transformação digital é um processo, né, onde a empresa identifica potencialidades das tecnologias digitais, especialmente, e que possam ajudá-las ou a resolver determinados problemas ou construir possibilidades que antes não eram viáveis, né? Então, no fundo, é isso. É uma coisa de incorporar a tecnologia digital em alguns aspectos da empresa. E os aspectos podem ser desde processos, né? E aí pensando, digamos, em automação de processos. Então, essa é uma aplicação apegada de transformação digital. Quanto na outra ponta, por exemplo, para melhorar serviços, né? Dando um exemplo concreto, eu tenho lá um sistema de atendimento, de repente eu coloco um bot e o atendimento era 8 horas por dia, agora passa a ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é outro ponto de aplicação. Pode ser também nas aplicações para, digamos, dentro dos processos de tomada de decisão, né? Então, eu posso usar, por exemplo, IA para fazer predição, né? Pegar dados que eu tenho da empresa, dados de vendas, por exemplo, e usar a inteligência artificial para identificar padrões, para fazer correlações, de repente, entre melhores momentos de preço versus situação do consumo, e aí eu faço um alinhamento rápido da minha estratégia, né? Nesse caso específico é bem interessante, né? Que daí é um uso de IA associado a dados, obviamente. Eu conseguiria fazer como se fosse, a gente poderia imaginar como se fossem microestratégias, né? Ou seja, eu consigo, em vez de fazer estratégias, né, com um horizonte mais longo, né, de um trimestre, por exemplo, ou um mês, eu começo a fazer atualização da estratégia em tempo real, praticamente, né? Eu foco aqui, desfoco ali, priorizo uma coisa, priorizo outra, conforme as informações que eu vou extraindo dos dados. Então, isso é uma outra possibilidade. É claro que pode ter uma aplicação de várias dessas, né? Estou citando aleatoriamente, mas isso são exemplos digamos, de possibilidades
de um projeto de transformação digital, né? E aí, esse tipo de projeto, a empresa está objetivando o quê, né? Então, aí tem também algumas possibilidades. Ou ela está, eventualmente, com olho numa redução de custo, né? Frequentemente, se a escolha for automação de processo, por exemplo, então o retorno do investimento dela vai se dar porque ela vai conseguir uma operação que, de repente, era muito complexa, etc., e ela consegue fazer de forma mais compacta, né? Então ganhou produtividade. Pode ser o objetivo pode ser, digamos, a melhoria da experiência do usuário, do cliente. Então, o ganho que ela espera não é, eventualmente, aumentar a carteira de clientes, mas é simplesmente conseguir ter uma oferta mais qualificada, e isso aumenta a fidelização, etc. Pode ser isso. Ou pode ser também a expansão, né? Uma busca com essas ferramentas, você conseguir aumentar a sua base de clientes, ou você aumentar a receita, ofertando outros serviços com um valor agregado interessante que você não conseguia fazer. Então, enfim, né, de forma simplificada, são os objetivos, de um lado, da transformação. Bom, isso posto, fica muito claro que é meio sem opção, né? Se a gente está falando de uma empresa no mercado competitivo, né, ou você faz um negócio desse, ou você vai ter problemas logo ali na frente, né? É como se fosse lá atrás, digamos, as empresas começando a implantar sistemas de gestão empresarial, né, tipo ou ERPs ou CRMs, e alguém falar, acho que eu não vou fazer isso, né? Então, claramente, você vai ter uma desvantagem competitiva se você não seguir esse caminho, né? Você pode nem ser o inovador, mas você tem que ser o seguidor minimamente numa situação dessa. Então, em outras palavras, nesse caso, eu particularmente acho que, fora algumas exceções das exceções, né? A empresa tem uma proteção de mercado fora do padrão, mas fora isso, não tem opção. Ou implanta ou implanta. Então, não tem essa. Então, esse é um ponto. Em relação a isso, o que a gente já tem visto é ganhos muito interessantes, por um lado, né, de empresas fazendo projetos de transformação digital. Então, você pode ter ganhos, por exemplo, em termos de custo de operação de 30%, né, só para dar uma ordem de grandeza. É claro que depende do contexto, etc., mas não é um pequeno ganho, né, é um ganho muito expressivo. Então, essas coisas forem feitas corretamente, o retorno de investimento costuma ser atraente, né? Por outro lado, o que eu tenho visto também é, assim, empresas patinando nesse negócio, né, faz uma coisa meio desfocada, né? Tá todo mundo fazendo, vamos fazer, né? Chama o cara de TI e fala, precisamos implantar inteligência artificial, né? Ele fala, em que especificamente? Não sei, veja aí o que o pessoal está fazendo, né? Aí está totalmente errado, né? Parece até brincadeira falar uma coisa desse, mas isso acontece, né? E como? E como, né? Então, no fundo, a gente tem que ser muito pragmático. Assim, qual problema você quer resolver, né, que faça sentido você investir na tecnologia A ou B, né? Não precisa ser só inteligência artificial, pode ser outra coisa, pode ser RPA, pode ser realidade virtual aumentada, pode ser outras coisas, né? Então, ou qual problema você quer resolver, ou onde lhe parece que você consegue construir uma vantagem competitiva a partir do uso da tecnologia, né? Então, basicamente é isso. Então, ainda tem muita decepção nesse momento, né? Que é um pouco natural quando essas coisas estão no começo, né? Então, dá aquele hype, né? Fica todo mundo entusiasmado, mas começa a fazer de qualquer jeito, depois fala, não está funcionando, né? Não está funcionando, o problema não é a tecnologia ou não é a ideia, o problema é como você está fazendo. Então, basicamente é isso. E só pegando esse gancho, que eu acho que é importante, né, que você traga para os nossos ouvintes, me parece que essa evolução da tecnologia, da inteligência artificial e dessa possibilidade de automação dos processos, do atendimento, enfim, essa explosão, né, desse conceito e dessas ferramentas veio avassaladora. E aí você tem um gap para que as empresas enxerguem isso, e é isso que você está dizendo, né? E tenta criar isso, utilizar isso dentro de um planejamento estratégico, de um planejamento operacional, enfim, dentro do planejamento da empresa, e evidentemente que tem um gap de você ter profissionais capacitados, habilitados, com competência para trabalhar com todo esse arsenal, né, de ferramentas que começam a surgir. E também depois tem um outro gap, que é a capacidade do mercado, ou seja, consumidores,
absorverem essas novas estratégias, né? Então, da onde surge essa avalanche de ferramenta até chegar no consumidor, existe alguns gaps onde as empresas e as pessoas, profissionais e o próprio mercado, ele começa a ter que se acostumar com tudo isso. A questão central você já disse que as empresas, às vezes, tem algumas que já caiu a ficha, né? Já sabem mais ou menos a dificuldade de se implantar, mas sentem uma dificuldade de encontrar profissionais, e tem aí profissionais que estão perdidos de saber o que eu preciso fazer agora, o que muda na minha carreira, o que eu tenho que buscar para chegar e entrar dentro de uma empresa e trabalhar dentro utilizando essas ferramentas, né? E como solucionar isso, Marcelo? Ainda na perspectiva das empresas, né, curiosamente, antes da nossa conversa, eu estava conversando com uma pessoa de uma empresa muito grande que está começando essa jornada de transformação digital, né? Ela estava querendo também alguma luz nesse sentido de como conduzir o projeto, né? E os dilemas eram parecidos com alguns dos que eu citei aqui agora. Do ponto de vista das pessoas, tem algumas questões, né, que vale a pena a gente pensar. A primeira é assim, como é um negócio que está no começo, a gente tem, por exemplo, uma defasagem entre, digamos, o mundo do qual a gente veio para o mundo para o qual estamos indo, né? Então, a própria formação universitária, né, na maior parte das universidades, obviamente não em todas, mas na maior parte das universidades, não passou por isso, né? Então, claro, se o curso era de tecnologia, com certeza já incorporou, né? Ou espera-se que tenha incorporado. Mas outros cursos, né, como o nosso, administração, o curso de direito e outros cursos, algumas universidades saíram na frente, né, em alguns cursos. O nosso, por exemplo, hoje nós somos colegas, foi talvez o pioneiro do Brasil, sinceramente, em termos de curso de administração, que revisou seu currículo e implantou essa discussão das tecnologias digitais. Mas a maioria não. Então, o estudante, no geral, ele sai sem essa formação. Por isso, é profissional, né? Ele passou por uma série de cadeiras, né? Uma série de disciplinas, mas ele não passou isso daí. Bom, o que eu digo em relação a isso? Não é, a universidade não vai resolver essa demanda completa, né? Ela vai resolver até certo ponto, ela vai ter que dar uma certa visão, como é que as coisas se interrelacionam, mas, por exemplo, você não vai fazer um curso de administração e daí você vai sair com algum conhecimento básico de Python, por exemplo, né, que é uma linguagem que usa para desenvolver algoritmos. Ou mais básico do que isso, você não vai sair, por exemplo, com conhecimento de SQL, para você conseguir manusear uma base de dados diretamente, sem precisar de um intermediário, né, sem precisar de pessoal de TI, né, ou sem, né, a gente vai sair da universidade pensando assim, eu preciso saber usar um BI, por exemplo, né, de alguma empresa, né. Beleza, isso ele vai sair, vai ter aprendido. Só que quando a gente está falando nesse mundo hoje, né, se a gente pegar, por exemplo, o varejo digital, que é muito rápido e está ficando muito digitalizado, não basta saber a pessoa usar um BI, né? Ele precisa conhecer SQL para, eventualmente, ele manusear o banco de dados para extrair aquela visão quase que como um cubo, né? Uma visão específica para tomar uma decisão rápida, para gerar um ganho específico para um contexto também específico, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que uma das coisas que muda em relação ao profissional é a necessidade de começar a ter, digamos, uma aprendizagem, aquela coisa da aprendizagem contínua, né? O long life, um ciclo longo de aprendizagem, né? Nessas questões de tecnologia, né? Não basta somente lá aquela tua formação tradicional, né? Numa universidade. Então é isso. Então, estudantes, vocês estão saindo aqui, olha só, a universidade te apoia, te ajuda até esse ponto. Esse ponto aqui é uma coisa de autoaprendizagem. Você tem que ir atrás, fazer um microlearning, né? Entrar numa plataforma e algumas coisas são gratuitas, outras coisas são pagas, mas também os custos disso são relativamente baixos. E você tem que complementar a sua formação em tecnologia, mesmo que você não esteja se formando no curso de tecnologia. Não dá mais você falar, não, cara, isso não é comigo, né? Isso é quem estuda ciência da computação. Isso é um erro. Então, como competência, digamos, técnica hoje, a gente pensar no administrador, né, especificamente,
ele não pode imaginar que tecnologia não é mais problema dele, ou só Excel é problema dele, entendeu? Ele vai ter que aprender essa tecnologia digital. Claro que não necessariamente ele precisa aprender a desenvolver um algoritmo, não necessariamente, né? Ou aprender Python para fazer isso. Mas alguma coisa mais, digamos, hard do que o que ele está acostumado, ele precisa. Né? Então, esse é um ponto, cara. Essa capacitação é uma jornada individual. Né? Mas por que a universidade não fornece? Porque varia conforme, inclusive, aonde você vai trabalhar, qual setor, né? Se eu for trabalhar na área de marketing, no varejo, eu vou ter que aprender algumas ferramentas e algumas tecnologias que são usadas nessa aplicação, nessa área. Se eu for trabalhar em logística, em indústria, talvez não sejam as mesmas aplicações. Então, isso é customizado. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Já um conhecimento geral, Zenoni, assim, sobre como é a lógica da IA, eu não preciso saber programação para entender a lógica, né? Como é a lógica da IA, quais são as aplicações possíveis, quais são as ferramentas, né? Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que saber, né? Sabe? Então, é um pouco, inclusive, que a gente tem feito no caso do curso de administração, na PUC São Paulo, né? E outros têm feito, que é na universidade encaixar isso, né? Quais são as aplicações e quais são as implicações, né? Porque tem questões que interessam para o administrador. Então, por exemplo, implicações éticas. Eu não posso só entender como é que funciona a IA, né? Falar, nossa, que legal, tem um problema para resolver aqui, vamos aplicar a IA para resolver esse problema, só que aquilo me dá um risco no negócio, né? Muito grande em relação ao mercado consumidor, por exemplo. Por exemplo, corre o risco da saída desse meu sistema causar alguma situação de discriminação, por exemplo, né? E aí não é possível. É lógico que o administrador ele tem que trabalhar com a cabeça do risco, não só, né, da questão da entrega, a questão técnica, tem que ter o pensamento de risco, né? Então, essa é uma outra questão importante, ou seja, digamos, uma espécie, alguns se chamam de letramento, eu nem sei se esse é o melhor termo para isso, né? Porque as coisas começam os modismos, né? Começam a criar um nome novo aqui, né? Então, agora, um que está em moda é letramento digital, né? Esse eu não ouvi ainda. Letramento digital, pronto. Agora você já sabe, os nossos ouvintes aqui também sabem, né? Não tem nada contra o termo, tá? Mas é que é aquelas novidades que é normal aparecer, né? Então, esse letramento, por assim dizer, esse conhecimento básico sobre a tecnologia, sobre a lógica, aplicações e implicações, né, riscos, isso tem que ter, isso inevitavelmente, né? Então, isso, digamos, é o mínimo que um profissional, uma profissional tem que fazer por si mesmo, é isso que eu estou falando para você. Agora, a gente também tem um cenário que ainda é um cenário controverso, um cenário que não está claro, né? A gente não sabe até que dose, enfim, mas há, por exemplo, um cenário em alguns setores, especialmente, mais do que outros, de substituição, né? Então, determinadas funções, né, profissionais e excepcionais começam a ficar, né, sendo bem objetivo, ameaçados, né? Pelo menos no médio prazo, né? No médio e no longo prazo. Algumas mais no longo e outras já no médio prazo, né? Então, isso é uma outra implicação, né? Então, num contexto desse, não é necessário, mas não suficiente eu simplesmente me capacitar, né? Eu tenho que pensar de forma mais disruptiva, né? Então, aí eu tenho que pensar, por exemplo, que uma formação multidisciplinar vai melhorar a minha empregabilidade e as minhas possibilidades, né? De trabalhar numa coisa, trabalhar numa outra coisa. Então, ou seja, eu estou dizendo para você que uma outra mudança mais estrutural é na história do perfil do especialista, né? É claro que cada um de nós tem que ser especialista em alguma coisa, né? Isso continua sendo, obviamente, importante. Mas uma formação mais generalista, mais multidisciplinar, começa a ter um valor muito grande. Tá? Porque muito das profissões, a parte especialista, por exemplo, a IA vai fazer, né? Então, aí você vai competir com a máquina, né? Eu sou muito bom de cálculo. Cara, grande coisa, né? A IA vai fazer uma conta muito mais rápido do que eu consigo fazer, né? Sou bom em fazer planejamento. Grande coisa, né? Ela fazendo predição vai dar um número muito mais assertivo do que eu consigo fazer com as técnicas normais que eu uso, né? Então, aonde que eu ainda consigo, né? Para falar em vantagem competitiva, agora falar em vantagem competitiva do indivíduo, né? Naquilo que a inteligência artificial não dá conta, né? Porque hoje tem algum entendimento equivocado, né? O pessoal antropomorfiza a IA, né? E não, ela é um treco probabilístico, matemático, né?
Então, por exemplo, habilidade de comunicação, né? É uma vantagem competitiva, né? Já era e fica sendo mais. Poxa, é importante. Capacidade de resolver problema complexo, né? O pessoal confunde, acha que problema complexo é um problema de cálculo difícil. Não, não é isso. Problema complexo é aquele problema que é multifacetado, né? Você vai resolver um problema, a empresa te passa um problema, aquele problema envolve um orçamento, envolve você conseguir desenvolver, de repente, um fornecedor, envolve você ter habilidade política para convencer a equipe da outra área, um executivo de uma outra área a entrar no projeto, envolve a tua capacidade de mobilizar uma equipe, motivar a equipe para aquilo, envolve a tua competência em gerenciar um projeto. Então, isso é chamado problema complexo, aquele que tem várias habilidades diferentes. Entende? Então, isso a IA não dá conta. A IA é discreta, né? Ela resolve um problema específico, ela não resolve um negócio que está tudo misturado. Isso é da inteligência humana, né? Então, a gente trabalhar nessas, que hoje tem chamado de competências sociocomportamentais, ou soft skills no inglês, a gente tem que desenvolver isso, né? E também eu digo, uma coisa que a universidade fornece, né? Propicia, melhor dizendo, que é um desenvolvimento mais cultural nosso de conhecimento, né? Aquele conhecimento mais amplo, sabe? Eu vi, por exemplo, fui numa palestra, um evento, né, de tecnologia, e estavam lá duas pessoas de duas empresas muito grandes, e elas falaram assim, acho que talvez a formação superior não vai, né, não vai ser mais necessária, não sei o quê. Cara, é um erro tremendo isso aí, né? Cuidado para não acreditar nessas conversas. Porque, como eu falei, quanto mais operacional especialista você fica, mais em risco você fica do ponto de vista de trabalho, né, de emprego. Quanto mais você está culturado, conhecendo outras coisas, mais potente você fica, né? Então, quando a pessoa fala isso, a universidade vai ensinar a pessoa a fazer programação, aprender ferramentas. A universidade não é para isso. Vai fazer um cursinho ali na internet, entendeu? Aí você faz, às vezes você aprende, sei lá, até no TikTok, ou aprende de outro lugar, mas aquele conhecimento mais sofisticado da universidade ganha valor e vai continuar sendo um diferencial, sabe? Então, acho que é um pouco isso, sabe? Em termos né, respondendo a tua pergunta em relação agora às pessoas, né, os profissionais e as profissionais. E eu achei várias coisas, você acaba colocando vários pontos, eu fico aqui sempre ouvindo e a cabeça da gente fica né, em potência máxima, né? Você coloca esse ponto final entre vários que você apresenta, tem a questão do prompt, alguém tem que perguntar para a inteligência artificial, né? E se você perguntar uma coisa muito simples, ela vai te dar uma resposta muito simples. E para você ter a complexidade da pergunta, você tem que entender sobre o assunto. Eu costumo brincar, se um astrofísico, o melhor astrofísico do planeta, estiver na minha frente, eu vou começar com a pergunta o que é astrofísica, que eu não faço a mínima ideia, né? Mas se eu for fazer um curso e esse curso me propiciar uma visão ampla do que é astrofísica, o que envolve, eu vou sentar novamente com esse profissional e vou fazer aquela pergunta de 1 milhão, né? Aquela pergunta que vai fazer uma grande diferença. É isso que você está dizendo, né? Você ter uma visão holística, saber como perguntar, o que é importante perguntar, também avaliar a resposta, porque nem toda resposta vai ser adequada ao teu tipo de negócio, ao cliente que você atende, enfim. Isso foi perfeito que você colocou, o fato de não tirar a responsabilidade nem a necessidade das pessoas continuarem tendo uma visão ampla, cultural, e por isso da importância de continuar estudando, né, Marcelo? Sem dúvida. E você falou um negócio interessante, a história do prompt, né? Uma coisa que tem sido falado muito, mas sei lá que nome dá para isso, né? É um desentendimento da realidade. Você, vai ter a profissão de engenheiro de prompt. Claro que não, né? É como se tivesse há um tempo atrás, vai ter agora engenheiro de Excel. Não, todo mundo teve que aprender Excel, entendeu? Assim como isso que você falou, o prompt, né? Que no fundo o que é isso? É a forma de você colocar a pergunta para uma IA generativa, por exemplo, né? Ou mesmo para uma preditiva. É uma competência que a gente vai ter que desenvolver, né? Qual o jeito certo de perguntar, né? Às vezes é até curioso, né? Você aprende algumas técnicas que são simples, mas no caso da IA generativa, né?
pergunte para ela como você deve perguntar. Parece conversa de doido, mas é assim. Se você perguntar para ela como eu devo perguntar, ela fala assim: pergunte dessa forma. Aí você fala: então tá bom. Aí você pergunta dessa forma, ela responde melhor do que se você tivesse perguntado diretamente, né? Então, são técnicas simples. Não vai ter um curso de engenharia de prompt, né? Só que a técnica vai ser incorporada, né? No curso de administração e mesmo em outros cursos, né? É bem isso, sabe? Marcelo, que maravilha! Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Nossa, eu vou sair daqui, vou ter que parar e escutar novamente esse nosso bate-papo algumas vezes, porque você trouxe assim tanta informação, tanto conhecimento importante, né? Desde essa visão de preparo das organizações, como elas devem preparar. Eu achei fantástico quando você disse, né? Que essas ferramentas, né, o uso dessas ferramentas abre um campo do ponto de vista de gestão enorme. E aí você tem que saber focar aquilo que é importante para você, né? Saber o que você vai conseguir absorver também dessa tecnologia, porque às vezes a empresa não está preparada tecnologicamente, de gestão de pessoas, finanças, Culturalmente. né, culturalmente, enfim. Outro ponto que eu achei fantástico quando você disse sobre a questão ética, de responsabilidade, né, que é importante, que vai, enfim, consolidar as suas práticas e que isso também não pode estar desfocado dentro do uso dessas ferramentas. Acho que você trouxe pontos essenciais, tanto da empresa, como nesse nosso segundo momento, quando você falou em termos de perfil, de capacidade, de capacitação em relação ao mercado de trabalho. Eu achei bacana, porque você coloca desafios também, mas também coloca uma questão, calma, né? Dá para você aprender, dá para você desenvolver. Não se desespere, né? Porque tem que correr, obviamente, no sentido de também não ficar muito tempo para trás, mas não assim que vai ser o fim do mundo e que os empregos vão acabar. Pelo contrário, né? Eles se modificam como sempre aconteceu, né? Quando surgiu a indústria, muitas profissões deixaram de existir, né? Por conta da industrialização, enfim. Então, achei muito bacana. Eu gostaria de deixar o espaço agora para você, Marcelo, já estamos quase no final do nosso bate-papo, para você deixar aí ou uma mensagem, um contato, uma dica de livro, né, as suas informações para que as pessoas possam te seguir, né, nas redes sociais, enfim. O espaço agora é para você passar isso para os nossos ouvintes. Legal. Bom, os meus contatos, aliás, todo mundo que é professor, né, Zana, costuma ter uma certa vocação para estar disponível, né, para conversar ou para trocar ideia, etc. Né? Então, me acho fácil, né, no LinkedIn, o meu nome é Marcelo Graglia, né, Graglia, aí acha fácil e pode me procurar por ali. E o observatório que você comentou no começo, né, o Observatório do Futuro do Trabalho, o site dele são siglas, né, oft.tech.br. Né? Então, ele também tem algumas informações, tem vídeos, tem artigos, tem já algumas coisas ali, tanto né, transformação digital quanto de impactos sociais, né, da inteligência artificial, né, e das tecnologias digitais. Então, acho que são duas referências. Em termos de livro que você falou, né, tem muita coisa. Tem um livro que a gente organizou, inclusive, que chama Transformações no Mundo do Trabalho, né, que foi até produzido pela editora da PUC São Paulo. Então, é esse nome, né? Se colocar Transformações no Mundo do Trabalho e colocar meu nome, vai aparecer. Dá para comprar impresso na Amazon e dá para baixar o PDF gratuito na Educ, né, no site da editora da PUC São Paulo também. Então, é um livro que ficou bacana. Tem um livro que é um pouco clássico, né, também para entrada, que é o livro chamado Indústria 4.0, que foi produzido pelo Fórum Econômico Mundial, que é interessante também, né, para quem está começando a discutir o assunto. Acho que tem 2 dicas aí, já dá para se divertir. Foi bastante. É legal. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela sua disponibilidade. Enfim, você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Porque está sempre disponível, querendo fazer. Eu gosto de me unir com pessoas, né? De me aproximar de pessoas que ainda têm aquele, como nós dizíamos, né? Sangue nos olhos, querer fazer, querer desenvolver, querer modificar. Você é uma pessoa muito ativa. E eu gosto de estar sempre perto de pessoas assim, porque
puxa a gente, né? Também cada um de nós acaba ficando com vontade de fazer, de prosperar, de desenvolver, e é bacana ter o contato, e eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para participar desse projeto do Marqueteiro, né? E sem dúvida alguma ficou maravilhoso aí o nosso bate-papo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Zanoni. Para mim, a recíproca também é verdadeira e eu também fiquei bastante contente com o convite e é muito legal esse projeto do Marqueteiro que você criou. Muito legal. Legal. E prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Zanoni, meu querido, parabéns pelos 2 anos, que coisa boa isso, né? E é engraçado, né? A gente, tudo que é muito é demais, né? E tudo que é muito é demais. E não tem nada que seja tão muito assim do que fazer podcast e falar de marketing, né? Tudo isso é muita coisa. É muita coisa, mas graças a Deus, graças a iniciativas como a tua aí do Marqueteiro, né? A gente consegue ter conteúdos de qualidade, Não falo só pelos bate-papo, pela leveza, pela educação, né, e pelo carinho que você tem com a gente que participa do processo aí, mas pelo conteúdo, pela curadoria, por tudo aquilo de bom. Então, ó, um grande abraço, parabéns aí pelos 2 anos e que venham muitos mais anos pela frente aí, sempre com conteúdo bom, sempre com informação relevante e tentando se diferenciar aí nessa manada de podcasts, marketings em rios e tudo mais aquilo que acontece. Lembrando, tudo que é muito é demais, né? Grande abraço, meu amigo. Sucesso! Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.